Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre ansiedade também, né? Eu já fiz dois vídeos sobre ansiedade. Um, ansiedade como anseio por realizar, e um segundo sobre o anseio enquanto medo, né? A ansiedade que é gerada pelo medo. Essa agora é um vídeo de ansiedade sobre o fator tempo, né? A ansiedade como tempo. Claro que esse vídeo está mais relacionado com o tempo em relação à realização também, que era o vídeo um, né? E, mas as pessoas não conectam, né, as coisas em relação a tempo e ansiedade e a medo, né? E isso tudo está muito interligado, né? É legal ampliar o fenômeno da ansiedade enquanto tempo, enquanto medo, enquanto realização, porque isso tudo está conectado, né? Existem duas formas de encarar o tempo, né? E as pessoas que sofrem com ansiedade, de todos os tipos, até a ansiedade mais crônica, que tem vários tipos de transtorno de ansiedade, eles sofrem muito com relação ao como eles encaram a vida, como eles percebem a vida e como eles sentem a vida enquanto o fator do tempo, né? Pessoas muito ansiosas, elas não querem perder tempo, não, elas estão sempre correndo, elas estão sempre ali em cima do lance, elas sempre estão atrasadas, alguma coisa para fazer, né? Elas sempre estão de olho no relógio, estão sempre de olho em prazos, na agenda. A vida dela é carregada de tarefas, né? A gente falou sobre as tarefas no vídeo um, né? Como ansiedade. E se a gente não se colocar naquelas tarefas completamente, a gente não realiza as tarefas direito, porque a gente não consegue terminar uma, já vai para outra, e já vai acumulando uma e outra e outra. Se a gente não se envolve na tarefa, né, a gente acaba perdendo tempo, né, a gente acaba perdendo, e com isso a gente fica ansioso, né. Bom, então vamos lá. Por que eu gosto de falar sobre mitos, né? Eu sempre estou falando de um mito ou outro, porque eu gosto da mitologia grega como onde tem a nossa psicologia, né? Os deuses gregos, eles parecem que são feitos justamente para mostrar, olha, isso tudo não é deus grego, isso aí é muito humano, né? São deuses que habitam em nós, humanos, né? Tem as passagens cristãs da Bíblia, né? Que falam que o homem é a imagem e semelhança de Deus, foi feito a imagem e semelhança de Deus. E eu concordo, mas não no sentido cristão, mas no sentido enquanto imagem e semelhança dos deuses gregos, né? Por quê? Porque tem mais elementos humanos ali, né? O, o Deus cristão, ele tem apenas um, um modo de se comportar, né? Dois, né? Tem o do Velho Testamento e o do Novo Testamento. Mas o Deus os deuses gregos, eles têm outras formas divinas, né? Que o nosso Deus cristão não tem. Então é uma boa fonte para a gente aprender essa imagem e semelhança que a gente tem também com esses deuses, né? No caso, politeístas, né? Mitologia politeísta da Grécia, que fala muito sobre a nossa psicologia, por isso que eu gosto de trazê-las aqui. Então, Cronos, né? Cronos é o deus do tempo. Na verdade, Cronos é um titã, né? É ele que antecede os deuses gregos. É ele que guerreia também, né? Contra seu pai. É, então, os deuses, eles também têm a questão do tempo muito, muito séria, né? O tempo governa os heróis também, né? O tempo governa a humanidade. O único lugar que o tempo não governa é no Hades, né? É no mundo inferior, o mundo de Hades e Perséfone, né? Hades, a figura masculina do mundo inferior, e Perséfone, a figura feminina do mundo inferior. Lá é o único lugar que o tempo não reina, né? Cronos não manda lá, né? Eu acho que isso é importante.
Eu acho que isso é importante falar, porque isso a gente vê nos sonhos, né? Nos sonhos a gente não vê o tempo passar. Por quê? Porque o sonho é parte do inconsciente humano. O inconsciente, ele não é regido pelo tempo, né? Nos sonhos a gente não tem ansiedade na vida diurna, né? No inconsciente lá não há tempo, somente na vida do ego, né? A nossa vida do dia a dia aqui. Bom, vamos lá. Existem dois tipos de experiências que a gente pode ter, né? Uma é a pessoa que chegou lá para contar para os amigos, olha, hoje o dia foi um inferno. No final do dia ele reencontra os amigos e fala, olha, eu me atrasei, pô, eu tinha uma viagem importante, aí cheguei lá em cima do horário, já foi um caos para conseguir, né? Não consegui achar um Uber e já me atrasei e fiquei muito ansioso, fiquei nervoso, fiquei estressado. Cheguei lá no aeroporto para pegar meu voo. Não, chegou lá, o avião ia atrasar mais umas 4 horas. Imagina. É, meu dia foi horrível, horrível. Não gostei do meu dia. Né? Então a pessoa conta essa experiência. O outro chegou lá, olha, meu dia também em relação a isso foi bem complicado. Eu também atrasei, né? Eu tinha um compromisso, uma reunião importante. É, com a mesma situação sua, né? Cheguei na reunião, mas eu não tinha olhado, né? Eu estava tão apurado, né? Não vi as mensagens, né? No dia. Eu só achei que a reunião estava marcada e pronto, mas tinham cancelado a reunião, né? E adiado a reunião para mais tarde, né? E, bom, para mim foi interessante, porque eu aproveitei e fiz um monte de coisa, né? Eu pude ir lá e fui para casa, eu pude ver meus filhos, eu pude brincar com eles, né? Eu pude. Nossa, eu acho que o dia foi incrível por conta desse atraso, sabe? Eu consegui até ler um livro lá que estava engavetado e depois eu fui para a reunião e foi tranquilo. Bom, são duas pessoas que tiveram experiências de se atrasar, né? Uma com a baita ansiedade, em fator de tempo, prazo, né? Compromisso, e o outro também teve o mesmo processo de atraso e não se estressou, não ficou irritado, não ficou nervoso. O que ele fez? Bom, eu não posso controlar isso, né? Então eu vou fazer render. Eu vou lá ver meus filhos, vou brincar com eles, vou aproveitar, né? Vou ler um livro depois e assim os dois, mesmo processo de relação de tempo, eles têm duas experiências diferentes, né? E a gente falou de Cronos, que é o titã do tempo, né? Só que temos outro deus do tempo, né? Que é Kairos. Kairos, ele é diferente, ele está mais relacionado a esse personagem 2 que a gente falou agora. Kairos, ele é o tempo como oportunidade, ele vê o tempo como qualidade, como valor, né? O tempo enquanto é, como a gente pode aproveitar ele de uma forma bem significativa e bem importante, né? O Kairos, ele é representado com cabelo somente na frente, né? Na imagem de Kairos. Por que isso? Porque o tempo enquanto oportunidade, você não consegue agarrar uma oportunidade, né? Por trás dele, né? Ele não tem cabelo atrás. O Kairos, ele é o tempo como você não consegue agarrar o tempo e a oportunidade depois que passa, né? Somente de frente. Então, o Kairos ele é representado com cabelo na frente. Eu trago esses dois personagens míticos, né? Kairos e Cronos, porque a sociedade ela está atrelada a Cronos, né? Que a gente não, a gente vive com prazos, com tempo, tudo correndo, é uma correria danada, mas a gente não sabe aproveitar, né? E depois que passa o tempo é tarde, né? Então a ansiedade ela pode ser vista dessas duas formas, como oportunidade, né? E aí não dá muita ansiedade, porque você vai aproveitar melhor o seu tempo, as suas tarefas, fazer daquilo um momento especial, que nem a gente falou no vídeo 1, ou a gente fica angustiado e ansioso, estressado porque o tempo está passando, a gente tem muita coisa para fazer e a gente não está rendendo e não sei o que, eu não sei como, oh, meu Deus, eu já passou tanto tempo e eu não fiz nada e sei lá, já mudei tanto disso e daquilo, de carreira, de não sei o que, e o tempo passou e está passando, eu não sei o que eu faço. Então a pessoa fica completamente absorta, envolvida pelo tempo.
A pessoa fica completamente envolvida pelo tempo e ela domina a psique dela, domina o ego dela. Né? Não a psique, o ego, né? A psique é um pouco além do ego. Mas é assim que o ego ansioso é construído, né? Por quê? Porque eu acho que a pessoa que tem uma ansiedade mais crônica, né? Ela foi desde que ela era criança forçada. Olha, você tem que ir para aula, você tem que fazer prazo, você tem que cumprir tarefas, você tem que fazer isso. A mãe e os pais estão ali em cima. Eles querem ver aquela criança brilhar. Então, você tem que render, tem que produzir. É uma visão capitalista da coisa, uma visão, né, que ele tem que produzir, tem que produzir. A criança fica ansiosa, fica estressada e ela é mensurada por performance, aquela criança, né? E ela fica muito ansiosa, rapidamente e frequentemente. E logo vai ser um adulto ansioso, cheio de problemas e transtornos, né? Agora não, tem outro tipo de pessoa que é criado, por exemplo, lá na roça, na fazenda, no sítio, né? Num lugar que é um pouco distante da civilização. E lá você vai ver mais Kairos agindo na, na psique dessa pessoa, né? Eles vão falar do tempo como, né? Vamos lá, tomar um café, passar o tempo. É uma qualidade de vida, né? O tempo é como um valor, é uma qualidade. Eles querem passar bem o tempo. Claro, depois de fazer as tarefas na roça e tal, eles têm tempo para trocar, para conversar, para se relacionar, né? Então temos essas duas formas de encarar. E a proposta desse vídeo é justamente olhar para a nossa vida. A gente está sendo subjugado por Cronos ou a gente está usando o tempo como Kairos, né? Isso é determinante em falar sobre a ansiedade. Como que a gente lida com o nosso tempo, como a gente encara e como a gente vive, né, essa realidade. Tá bom, pessoal? Obrigado. Eu vou ficar por aqui.